Ok. Finanças pessoais. Isso que a gente vai falar hoje, sobre as nossas finanças. E é um assunto assim que nós não vemos ser comentado nem na escola, nem na universidade, no nosso bairro, dentro da igreja. Raramente nós ouvimos falar sobre finanças. Eu cresci nos anos 80, eu lembro quando eu era criança, tinha uma caderneta de poupança que tinha os cofrinhos. Eu lembro que minha mãe juntava moeda naqueles cofrinhos, né? E eu lembro de ir com ela até a caderneta de poupança para depositar aquelas moedas. Mas aí iniciou-se o governo Sarney com aquele plano cruzado, que nós sabemos no que deu, hiperinflação. Então minha mãe teve que interromper esse hábito que ela já tinha desde que a gente era pequenininho. Quando entrou o plano cruzado eu tinha 12 anos. Então via sempre minha mãe juntando aquelas moedas para poder depositar. Mas dali para frente, quando entrou a hiperinflação, ficou impossível juntar algum dinheiro. Então levamos vários anos de sofrimento aqui no Brasil, vários anos em que você ia no supermercado pela manhã comprar 1 quilo de alimento, quando você voltava à tarde, o preço já tinha assim disparado, já tinha sido remarcado, você não conseguia comprar mais nada. Felizmente, entraram os anos 90 e nós tivemos a estabilização econômica com o Plano Real. Mas infelizmente o que nós percebemos é que o hábito de juntar dinheiro ficou para trás. Como nós atravessamos aqueles anos difíceis, entrou o Plano Real, estabilização econômica, e poucas pessoas levaram o hábito de juntar dinheiro. Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre poupar, sobre investir. E no final da palestra eu vou apresentar para vocês 2 investimentos que rendem muito mais do que a caderneta de poupança. E no final ainda tem uma surpresa para você que diz que não consegue economizar nada. Pastor, eu não consigo economizar nada. No final eu vou te apresentar um investimento surpresa que você vai ficar de boca aberta. Você vai lembrar lá do cofrinho, daquele cofrinho que eu falei no começo. Você vai lembrar daquele cofrinho, que se você encher um cofrinho daquele, você vai ter como investir com uma boa rentabilidade, né? Então, para nós iniciarmos, vamos iniciar com um versículo da palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então não deixe a sua mão descansar. Isso aqui quer dizer que nós devemos sempre fritar o peixe com o olho do gato. Você tem lá o seu trabalho, você tem uma boa renda no seu trabalho, te dá uma boa qualidade de vida, mas você também tem que pensar no dia de amanhã. Você tem que pensar que você tem que juntar algum dinheiro e, mais ainda, investir algum dinheiro para a velhice. Eu, infelizmente, fui aprender isso poucos anos atrás. Infelizmente. Já tinha 40 quando eu comecei a aprender isso. Eu queria ter aprendido isso com 20 anos. Eu ia ter um bom dinheiro guardado. Então, você que é mais jovem, se você aprender isso aí, investimento é uma coisa que funciona a longo prazo. Você vai plantando a semente. Você vai plantando a semente e a árvore ela vai crescendo. Eu lembro, quando eu era criança, minha avó plantou mangueiras lá no sítio dela. E ela falava assim: olha, essa mangueira aqui eu não vou aproveitar, mas vocês, meus netos, vocês vão aproveitar os frutos dessas mangueiras. E hoje estão lá as mangueiras assim enormes, dá muita manga, mas porque um dia ela se dispôs a plantar uma mangueirinha assim desse tamaninho. Então o investimento é da mesma forma.
Nós precisamos começar com pouco, mas precisamos dar o primeiro passo. Só uma referência aqui para a gente. Vou falar aqui do déficit da Previdência Social. Olha só os dados aqui. Atualmente, há 10 trabalhadores na ativa para pagar um aposentado. Então, essa conta não fecha. O dinheiro arrecadado já não é suficiente para pagar os benefícios de quem recebe. O rombo já chega a 150 bilhões. Hoje, 47% dos aposentados precisam continuar trabalhando. Precisam continuar trabalhando. Olha só como é que está o próximo slide. O rombo do INSS. Vocês vão falar, mas pastor Robson, não fizeram lá uma reforma? Não é suficiente. Quando eu comecei a estudar finanças, a primeira coisa que eu aprendi é que nós não podemos contar com uma previdência para nos aposentar. Não podemos. Principalmente as pessoas da minha geração. Porque quando eu era criança, tinha muita gente jovem. Anos 80 e anos 90, sim, era todo mundo jovem. Pouco idoso. Agora a coisa está começando a mudar. A quantidade de idosos está aumentando, as pessoas estão se aposentando e a quantidade de jovens ativos no mercado de trabalho não tem acompanhado esse crescimento, até porque o crescimento das famílias diminuiu. As famílias antigamente eram de 3, 4, 5 filhos. Agora, 1, 2 no máximo. Então, são poucos jovens entrando no mercado de trabalho para sustentar os aposentados. E quando eu for me aposentar daqui a 20 anos, em que eu estiver na idade de me aposentar, a quantidade de jovens no mercado de trabalho vai ser muito pequena. Então, se nós lemos aqui que precisa de 10 trabalhadores da ativa para sustentar um aposentado, eu creio que quando eu for me aposentar, ou vai ser uma aposentadoria muito pequena, ou nem vai existir mais. Se não tiver uma reforma assim espetacular, uma reforma tremenda. Teve uma reforminha aí? Teve. O que deixaram reformar, reformaram. Mas vai ter que ter uma reforma espetacular. Esse modelo vigente, ele vai falir. Isso aí nos próximos 20 anos. Aqui, ó, para você ter uma ideia, nesse gráfico aqui, ele vem mostrando o crescimento do rombo no INSS. Olha lá, o último ali em 2029. 2029 está logo ali, daqui a 10 anos. Então, vai ser muita grana a menos na Previdência Social. Vamos lá, próximo slide. Decisão de investir. Isso aqui é só para a gente fazer uma reflexão. Em pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Financeiro, a Ambima, revela que apenas 8% da população economicamente ativa conseguiram guardar algum dinheiro para aplicação no ano passado. Eles pegaram lá um percentual da população e daquele percentual somente 8% conseguiu guardar algum dinheiro para aplicar no ano passado. Você imagina só. Nós somos um país que não tem o hábito de guardar dinheiro, e não tem o hábito de investir, porque colocaram na nossa cabeça que não é possível, que investimento é só coisa para rico, que pobre não pode investir, mas isso é uma mentira. Como eu disse para vocês, nós vamos ver hoje alguns investimentos que são acessíveis para todos. Aí o próximo slide continua dizendo assim: porém, quando questionados se ao longo de 2018 realizaram algum investimento, 25% dos entrevistados disseram que sim. No entanto,
17% relataram ter investido em bens duráveis, como carros, imóveis e reformas residenciais e etc. Então colocaram na nossa cabeça o quê? Que investir é comprar carro novo, investir é comprar apartamento, que investir é fazer uma reforma na sua casa. Dinheiro bateu na sua conta, reforma logo a sua casa, hein? Senão o dinheiro vai desaparecer assim, que você nem vai ver para onde foi e depois já era. Mas se você investir na sua casa, reformando a sua casa, você vai saber direitinho para onde o dinheiro foi. É o pensamento da classe média. Sabe, sempre colocaram na nossa cabeça, nos ensinaram a pensar com o pensamento da classe média. Pastor Robson, mas o pensamento da classe média não é legal? Não é legal. Porque a classe média é aquela que vive ali, como o próprio nome diz, no meio. Não é rico, nem é pobre. Eles vivem na corda bamba. Então nós precisamos abandonar esse pensamento e começarmos a pensar como as pessoas prósperas, as pessoas ricas, as pessoas que entendem que se você começar a fazer um investimento hoje, daqui a 20 anos, você vai ter uma quantia muito boa guardada lá para você desfrutar. Pastor, mas 20 anos, eu estou pensando no ano que vem, eu estou pensando na semana que vem, eu estou pensando no mês que vem. É justamente esse pensamento que colocaram na nossa cabeça. Até eu me interessar por finanças, eu pensava exatamente assim. Que o dinheiro batia na minha mão, eu tinha que dar logo um destino para ele, porque se ficasse na mão, ele ia sumir, ia desaparecer, eu não ia saber para onde foi. E que colocar dinheiro na caderneta de poupança ou em qualquer outro investimento, ia demorar muito tempo para eu poder usufruir, e sabe lá se eu vou estar vivo até lá? Quanta gente você não ouve falando isso? Sabe lá se daqui a 20 anos eu vou estar vivo? Uma coisa que a gente não pode contar é com a morte. Você vai contar que você vai morrer semana que vem, mês que vem? Você não sabe se você vai estar vivo, mas também você não sabe se você vai morrer. Então, se você, daqui a 20 anos, vamos dizer que você já tem assim, com a minha idade, 45, daqui a 20 anos eu vou ter 65. Se eu não começar a me preocupar agora com a minha aposentadoria, quando eu chegar lá nos 65, já era, já foi. Eu vou ter que tomar alguma atitude para o momento, para aquele momento. Mas se eu começar agora, eu vou ter 20 anos para o meu dinheiro prosperar. Eu vou ter 20 anos para poder ter uma quantia que vai me render um juro lá na frente. É porque o nosso país não tem esse hábito. Os americanos, quando os filhos nascem, eles imediatamente começam os investimentos para pagar a universidade. Lá nos Estados Unidos não tem universidade pública, gratuita. Quem estuda gratuitamente lá é porque consegue bolsa, é só o aluno espetacular, o aluno extraordinário, que vai fazer uma prova, e ele fazendo essa prova, se ele for acima da média, ele consegue a universidade gratuita. Caso contrário, vai ter que pagar a universidade. Então eles já desenvolvem o hábito de juntar esse dinheiro. Aqui no Brasil, cadê? Aquilo que minha mãe fazia, tinha 3 filhos minha mãe, cada um tinha um cofrinho. Cada um tinha um cofrinho. E ela ia lá, chegava lá, o cara rasgava o cofrinho, botava as moedas na máquina de contar e caía tudo na nossa caderneta de poupança. Cada um tinha uma. Mas se perdeu com o tempo, nós precisamos resgatar isso. O que é que nos ensinaram? A comprar o carro novo, investimento, vou investir em carro. Mentira! Por que você compra um carro novo? No ato da compra, saiu da concessionária com ele, desvaloriza 30% em média. Comprou o carro novo, saiu da concessionária, se ele dormir na tua casa, se voltar lá amanhã e quiser vender, eles vão te pagar 30% a menos. Sabe o que é 30%?
quanto tempo você vai levar para arrumar 30% no investimento? Então nos ensinaram que comprar carro é investimento. Outra coisa que nos ensinaram é comprar casa. Compra apartamento, aí está saindo um monte de apartamento, sai comprando aí à torta e à direita, vai lá, financia, você consegue pagar. Mas vai comprar um apartamento para quê? Vai comprar para você morar? Vai comprar para alugar? Não, eu vou comprar, vou deixar lá, que daqui a 2, 3 anos eu vendo, vai estar super valorizado. Não é o que nós temos visto por aí. A maioria dos apartamentos, principalmente em Baixada Fluminense, nessas regiões assim, você paga caro pelo apartamento, daqui a 2, 3 anos ninguém quer comprar mais. O negócio está assim. Então nós precisamos pensar muito bem no que nós vamos fazer. E agora eu quero explicar aqui um conceito para vocês. Você que conhece contabilidade, se tiver alguém que conhece aqui, vai perceber que é diferente. O conceito de passivo e ativo na contabilidade. Eu peço para você que esqueça esse conceito agora e se atente nesse conceito aqui. Vamos falar a respeito de passivo. Próximo slide diz assim: segundo Robert Kiyosaki, é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, tudo que tira dinheiro do seu bolso, olha só, vou repetir. Segundo Robert Kiyosaki, tudo o que tira dinheiro do seu bolso, por exemplo, a casa que você mora e tem que pagar os custos, o seu carro ou qualquer outra coisa que você precise pagar, está gerando despesa e é um passivo. Interessante isso, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, eu ficava de boca aberta. Peraí, mas a minha casa, se é minha, eu não pago aluguel. Então, se eu não pago aluguel, como é que pode ser passivo e não pode ser ativo? O carro é meu também. Então, se o carro é meu, como é que pode ser um passivo? Porque tudo que tira dinheiro do seu bolso é passivo. A casa é sua, você mora na casa, legal. Você tem que pagar IPTU, você tem que pagar manutenção, em muitos lugares você vai pagar o condomínio, tudo isso aí é despesa que entra no seu orçamento. O seu carro, tem gente que usa só o carro só no final de semana, tem muita gente que usa o carro só no final de semana, mas tem que pagar o IPVA, graças a Deus não vai ter mais que pagar o IDPVAT, mas tem que pagar a manutenção do carro, tem que pagar a revisão, o combustível, tem que pagar o estacionamento. Então, tudo que tira dinheiro do seu bolso é passivo, é gasto, é uma coisa que não é boa para você. Aqui, ó, o carrinho novo, o sonho, você vai lá, compra o carro novo, mas não fez a conta da despesa que esse carro novo vai te dar. O cara faz só a conta da parcela, né? Vai lá, parcela, nossa, a parcela cabe no bolso, eu vou lá, vou comprar o carro. Aí esquece das despesas adicionais, do IPVA, do pneu, da manutenção, do estacionamento, da gasolina, do dinheiro do flanelinha, esquece de tudo isso. A casa, olha que casa bonita. Quanto é que não deve ser o IPTU dessa casa aqui, ó? Tem até a garagenzinha ali para botar o carro. Quanto é que não deve ser a manutenção dessa casa? Despesa. E às vezes as pessoas compram, não é para morar e nem está alugada a casa fica lá. Normalmente esse prejuízo aqui, esse passivo aqui, as pessoas têm e se chama casa de praia. É o maior passivo que as pessoas adquirem. Eu tenho 2 conhecidos que têm casa lá na região dos lagos. Na casa de um tem piscina. Ele fala: Robinho, se arrependimento matasse, a casa fica fechada a maioria do ano. A piscina só é usada no verão.
Mas quem tem piscina em casa aí sabe que tem que fazer a manutenção o ano inteiro. Não tem aquele negócio de você seca a piscina, só vamos usar no verão. Não. A manutenção da piscina é feita o ano inteiro. Então você tem que pagar alguém para fazer manutenção o ano inteiro. Você tem que pagar alguém para cuidar daquela casa de praia o ano inteiro. Então isso aí é passivo, não é um investimento. Agora vamos ao conceito de ativo. Vamos lá. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Por exemplo, ações, títulos, investimentos em geral, imóveis que você aluga ou qualquer outra coisa que te gere renda. Se está gerando renda, é um ativo. Olha só o carrinho de novo ali. Mas olha lá, o mesmo carro, mas olha a figurinha que está nele ali. É o mesmo carro que você comprou, mas agora ele está te gerando uma renda porque você colocou esse carro para trabalhar de Uber. Ah, pastor, eu não tenho tempo para dirigir no Uber, mas você pode botar uma outra pessoa para dirigir. Então aquele carro que te gerava despesa, vai ser um carro que vai se autossustentar e vai colocar ainda um dinheiro no seu bolso. Então isso é um ativo. Se coloca dinheiro no seu bolso, e o melhor ainda, se coloca no dinheiro no seu bolso sem que você esteja lá dirigindo aquele carro e tenha uma outra pessoa dirigindo para você, isso se chama colocar o dinheiro para trabalhar por você. Tem o maior investidor do mundo chamado Warren Buffett. Ele diz o seguinte: você não se tornará rico enquanto não aprender a ganhar dinheiro dormindo. Parece um negócio assim, muito doido, né? Ué, como é que eu vou ganhar dinheiro dormindo? Assim, colocando outras pessoas para trabalhar para você, colocando o seu carro para trabalhar para você, colocando a sua casa, olha só o próximo slide, aquela mesma casa bonita, alugada, é um ativo para o seu bolso. Você tem lá aquela casa de praia, só usa quando está aquele sol escaldante. Se você alugar aquela casa, vai estar gerando renda para o seu bolso. Você pode alugar por período, pode alugar por feriado, tem várias modalidades que você pode fazer para colocar dinheiro no seu bolso. A casa vai pagar a manutenção dela, então não será um passivo para o seu bolso. Então vamos repassar. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Te deu despesa, é passivo. Passivo. Eu lembro até de um colega lá no curso lá, ele falando: peraí, se tira dinheiro do meu bolso, então é passivo? Então namorada é passivo. Namorada é passivo. Você vai ter que gastar dinheiro com a namorada, mas aí você tem que pensar se você vai querer ter namorado ou se não vai. São coisas que a gente tem que pesar na nossa vida. São custos que nós vamos ter. Então nós temos que pensar no custo-benefício. Vamos lá. Próximo conceito. Agora vamos começar já a trabalhar dentro dos conceitos importantes para nós fazermos os nossos investimentos. O próximo conceito é o fundo de investimento, ou de emergência, perdão, fundo de emergência. É um fundo ou reserva de emergência, nada mais é do que uma reserva financeira que você constrói para se proteger de imprevistos, de meses de desemprego, e onde a entrada de recursos foi abaixo do esperado, vendas fracas. Então esse fundo de emergência, o que é esse fundo de emergência? É um local, pode ser caderneta de poupança. Você falou que caderneta de poupança é ruim. É um local para você guardar dinheiro. Não tem nada, não tem jeito nenhum, não tem onde botar. Bota na caderneta de poupança. Pode ser caderneta de poupança, pode ser tesouro direto, pode ser CDB, pode ser qualquer coisa na renda fixa, que não seja renda variável, porque é perigoso. Muito bem. Então você fazendo esse fundo de emergência,
qualquer imprevisto que acontecer, você vai estar coberto. Porque esse fundo de emergência, qual é o tamanho ideal dele? O tamanho ideal do fundo de emergência, você deve pegar a sua renda, somar 6 meses no mínimo, e você deve colocar 6 meses da sua renda dentro desse fundo. 6 meses. Vai colocando dinheiro lá. Vai colocando dinheiro lá. Não gasta. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Quando chegar em 6 meses da sua renda, aí você já pode ficar uma tranquilidade ali que 6 meses estão garantidos. Os estudiosos dizem que o bom mesmo é que você tenha 1 ano dos seus rendimentos guardados nesse fundo de emergência. Mas se você já tiver 6 meses, já te dá uma segurança. Então, você ficou 6 meses desempregado, ficou desempregado. Então, 6 meses da sua renda está lá no banco, para você gastar, para você fazer as coisas, para você procurar emprego. Né? Para procurar emprego é um custo também. Por quê? Dependendo da sua área, se for mulher, tem que estar com o cabelo bonitão, tem que estar com a roupa bonita, tem que estar com a unha feita. O homem vai ter que estar bem vestido para se apresentar nos trabalhos. Então, até para você procurar emprego é um custo. Ah, pastor, mas agora é tudo pela internet. Não é só pela internet, não. Mandar currículo pela internet ajuda pra caramba, é muito bom. Mas tem a sua apresentação pessoal. Às vezes você sai cedo, chega tarde. Então tem o custo da sua passagem, do seu deslocamento, que seja o Uber que você pague, tem o almoço que você vai fazer na rua. Então esse fundo de emergência, ele ajuda a cobrir essas despesas. Olha só o que o próximo slide fala aqui. Estes imprevistos podem ser desde problemas no carro, despesas médicas inesperadas, ou gastos em começo de ano, até 1 mês de desempenho baixo do esperado nos negócios, principalmente para as pessoas que vivem de comissões, ou com maior parte da sua renda sendo variável. Então o cara é vendedor, ele depende da venda dele. Tem meses que é muito fraco, janeiro normalmente é terrível. Então se a pessoa não tiver um fundo de emergência, chegou dezembro, mandou brasa no dinheiro, ganhou pra caramba. Vou lavar a alma agora em dezembro, ganhou um dinheirão. Aí vai lá na Casa Bahia, compra isso, compra aquilo outro, faz a festa, compra roupa, que é um negócio que enfiaram na nossa cabeça também, que nós somos obrigados no Natal e o Ano Novo, nós temos que estar com roupa nova, sapato novo, tem que estar com a mesa farta de um monte de treco que você nem gosta de comer, nós, castanha portuguesa, um montão de troços que você nem gosta, mas você tem que botar na mesa, é um troço que enfiaram na nossa cabeça. Aí o sujeito vai lá, gasta o dinheiro todinho, pega o 13º, vocês viram o jornal? A Black Friday? Um absurdo. As pessoas se pisoteando para comprar algo ali que às vezes não tem necessidade nenhuma nas suas vidas, só porque está com uma suposta promoção. Suposta. Porque o ideal é você 2 meses antes da Black Friday, você fazer uma pesquisa do que você quer comprar. Que eles vão aumentando aos poucos. Quando chega na Black Friday, baixa o preço pela metade, aí volta ao preço de 2 meses atrás, aí você acha que está legal, 50% de desconto, não tem nada de desconto, o preço estava maquiado e as pessoas estão se pisoteando para poder gastar dinheiro, só porque eles colocaram estrategicamente a Black Friday perto do 13º. Então são coisas que a gente precisa raciocinar. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, eu tomava cada uma na cara assim, que eu ficava doido. Porque para mim era uma verdade incontestável. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar diferente daquilo. Eu falava, não é possível. A minha vida inteira eu ouvi que é assim, que é legal, que você tem que fazer assim. Mas não é. Você não tem que sair por aí
no consumismo só porque as outras pessoas, que você nem sabe quem é, disse que tem que fazer assim. Quem disse que tem que fazer assim? Aqui para a nossa seara, a Bíblia diz que você tem que fazer isso? Tem que sair por aí gastando, tem que se vestir com a grife mais cara? Não. Temos que ter equilíbrio. Aqui, ó, a figurinha aí do fundo de emergência. É para te socorrer mesmo, nas horas difíceis. Agora sim, estamos chegando na parte final. Investimentos acessíveis a todos. O primeiro aqui que eu tenho para te mostrar se chama Tesouro Direto. Tesouro Direto é um título público de renda fixa emitido pelo Tesouro Nacional, que é um órgão do governo federal. Qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para o governo através do investimento em um título do Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto é muito simples e rápido. Você só precisa ter acesso à internet e ter uma conta em uma instituição financeira. O Tesouro Direto é considerado como um investimento de baixo risco, porque ele é emitido pelo governo, que é o órgão máximo do país. A possibilidade de quebra do Estado é muito baixa, mais baixa do que as outras instituições financeiras. Portanto, é possível considerar de maneira geral que o Tesouro Direto é mais seguro do que a poupança. Seu resgate é D+1. Tesouro Direto. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. A minha vida inteira eu cresci ouvindo que a poupança era um investimento mais seguro. Mesmo eu estando trabalhando lá no governo Collor, e ele meteu a mão lá, surrupiou a poupança de todo mundo. Mesmo assim, eu continuava acreditando que a poupança era o investimento mais seguro que existia. Mas isso aí é uma mentira. Mentira. E das pessoas hoje no Brasil que fazem investimento, infelizmente, ainda 75% das pessoas que fazem investimento ainda colocam dinheiro na poupança, achando que é o melhor investimento. Só que agora que a taxa Selic está baixinha, a poupança ela passa a valer 75% da taxa Selic. Então, se você tiver uma inflaçãozinha, um pouquinho a mais, um pico de inflação ali, comeu o rendimento da sua poupança. Aí me apresentaram o Tesouro Direto, que é uma plataforma do governo, em que você pode investir a partir de R$100, antigamente era 30, né? Com R$30 você já podia investir, agora aumentou para R$100. Você pode investir R$100 lá, você coloca lá, tem várias modalidades. O que eu indico sempre para quem não tem investimento nenhum é o Tesouro Selic, porque ele vai te render a taxa Selic. Então você coloca seu dinheiro lá, tem vários vencimentos, só que o Tesouro Selic ele tem um negócio legal para servir de fundo de emergência. Lá no Tesouro Selic ele tem um prazo de vencimento. Só como ele tem liquidez diária, ou seja, você pode retirar o dinheiro a qualquer momento sem prejuízo, é ideal para você fazer o seu fundo de investimento. Você coloca o seu dinheiro lá, bota lá R$100, mês que vem mais R$100 e R$100 e vai colocando R$100. Imagina só, você pegou R$100 em janeiro, colocou, foi o ano todo R$100, 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 R$100. Final do ano você colocou lá R$1.200. Mas se você entrar lá, você vai ver que rendeu um juro. Vai ver que rendeu um juro. Então você pode começar já em janeiro, começa lá em janeiro. Coloca, planeja lá os seus gastos, começa a colocar R$100 no Tesouro Direto. Outro investimento do Banco Inter. É o CDB do Banco Inter. CDB é certificado de depósito bancário. No Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo, e o governo te devolve os juros.
Governo. Governo não tem, olha, para o governo quebrar, primeiro já quebrou banco, já quebrou indústria, já quebrou tudo. Então o Tesouro Direto ele é o mais seguro por causa disso. É garantido pelo governo federal. Aí tem aqui o CDB do Banco Inter. É um título de renda fixa no qual você empresta dinheiro para o banco e esse lhe paga o valor investido com uma rentabilidade determinada em um prazo determinado. Quando você investe em um CDB, você garante a rentabilidade no momento da aplicação. Se ao investir o banco estiver lhe oferecendo 100% do CDI, que dá mais ou menos 100% da taxa Selic, não importa no futuro se esse percentual aumente ou diminua, você receberá a rentabilidade contratada. O CDB com liquidez diária, ele é bem simples. Pode ser resgatado a qualquer tempo e se for resgatado dentro do horário bancário, seu resgate será D+0. Ou seja, no mesmo dia o dinheiro estará na sua conta. Então essa aqui é outra aplicação, muito semelhante ao Tesouro Direto. Só que o Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo. No CDB do Banco Inter, você está emprestando dinheiro para o Banco Inter. Também a partir de R$100. Você vai lá, abre a sua conta no Banco Inter, vai clicar lá em investimentos. Você vai escolher o CDB de liquidez diária, ele vai te pagar 100% do CDI. Aplicação mínima, R$100. Você vai colocar R$100 seu lá no CDB do Banco Inter. No Tesouro Direto, se você quiser resgatar o dinheiro, você vai solicitar hoje, para amanhã o dinheiro estar liberado na sua corretora. No Banco Inter não, é mais simples. Se você, é que hoje é domingo, mas se for segunda-feira, pela manhã, se você solicitar o resgate do investimento, meia hora depois o dinheiro já está na sua conta do Banco Inter. É um processo mais simples ainda do que o Tesouro Direto. Porque no Tesouro Direto ele vai para a sua corretora e depois da corretora você tem que transferir para a sua conta bancária. No CDB do Banco Inter não, sai direto na sua conta bancária. É só você ir em qualquer caixa 24 horas e resgatar. Mas aí você fala, mas pastor Robinson, eu vim aqui achando que você ia me dar alguma solução. Eu não consigo juntar nem R$50, nem R$20. Como é que você vem me falar de R$100 de investimento? R$100 é uma fortuna, pastor. Eu não tenho R$100 para guardar todo mês, não. É por isso que eu trouxe aqui o nosso último investimento, que eu falei que seria uma surpresa para vocês. É o CDB do Banco Sofisa Direto. Ele é muito parecido com o Banco Inter. O Banco Sofisa Direto nos dá a possibilidade de investimento em seu CDB a partir de R$1. Parece incrível, né? Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei. Então, você vai lá, vai abrir a sua conta no Banco Sofisa, aquela moedinha que eu falei lá do cofrinho, você vai lá depositar. Lá você pode depositar por boleto bancário. Você imprime o boleto, você pode ir na casa lotérica, pode pagar com a sua conta bancária. Se você botar lá R$1, você consegue investir no CDB do Banco Sofisa a partir de R$1. Aí eu faço essa cara que vocês estão fazendo. Como é que ninguém fala disso? Não sei. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca. Eu nunca imaginei, nem a poupança você consegue depositar R$1. Você não consegue depositar R$1 na poupança. Eu nunca tinha ouvido falar do investimento a partir de R$1. Então não venha me dizer que você não tem R$1 para investir, que eu vou te falar que é mentira. R$1 você vai ter. Com certeza você vai ter. Nem que seja, se for menina, vai fazer uma unha, se for menino, vai lavar um carro. Com certeza R$1 você vai ter para investir. Então, quanto antes você começar a investir, melhor.
Porque é aquilo que eu falei, é o tempo. O tempo vai passando e o dinheiro vai se acumulando. Sabe, lembra de antigamente o pessoal guardava dinheiro no colchão? Lá nos anos 70, a inflação era baixa, o país estava crescendo. Tinha muita gente que tinha dinheiro pra caramba no colchão. Eu lembro dos meus tios falando disso. Eles moravam na roça, então não tinha onde guardar dinheiro. Então os vizinhos lá guardavam no colchão. E tinha muito dinheiro guardado, sem render R$1 de juro. Porque no colchão não rende nada, né? Se a inflação for alta, você ainda perde. Mas as pessoas conseguiam guardar dinheiro no colchão. Imagine você guardando num investimento. Imagine você guardando. Daqui a 20 anos, quanto dinheiro você não vai ter? É que às vezes é difícil a gente pensar a longo prazo, né? É difícil. O pastor aqui já fez várias mensagens falando disso. Que a gente não pensa para frente. Nós somos imediatistas. Nós somos da geração fast food. É agora, é banda larga, tem que ser tudo rápido, tudo para agora. Ah, pastor, 20 anos para render juros, isso aí não dá para mim não. Quando você pensar, ó, passou 20 anos. Passou, já foi, já era. Você não juntou R$1. Então comece a juntar esse R$1. E só para nós finalizarmos, tem aqui um último slide. Eu sei que eu tô me prolongando muito, mas só esse último slide aqui para a gente fazer uma reflexão. Olha só, a divisão ideal da nossa renda. 60%, essa parte maior aqui, isso aqui é uma coisa inicial, né, para nós organizarmos as nossas finanças. 60% da nossa renda é para nós pagarmos as nossas contas. 60% da nossa renda. Ó, aí do ladinho aqui na parte de baixo, tem ali 10% para investir. Então 10% da sua renda você vai pegar para investir. 10%. 5% ali em azul para você se pagar. E o que é isso, pastor? Eu me pagar. Vai ser aquele dinheiro que você vai pegar. Você vai no caixa eletrônico, 5% da sua renda, você vai lá, você vai sacar aquele dinheiro, vai enfiar na tua carteira e vai falar, esse é meu e ninguém tasca. Então é 5% para você. Mais 5% ali para você abundar. O que é abundar? Aí sim, esse 5% aqui é para você comprar aquela besteirinha que você tem vontade de comprar, aquela bobagem que você tem. 5% ali é para você comprar sua besteira lá, seu negocinho que você quer comprar. O próximo aqui, aí já refere-se a cada um de nós. 10% para você doar, que já é conhecido de cada um de nós. É o nosso dízimo. Então 10% da sua renda você vai doar. Nós que somos cristãos, doamos esses 10% para a igreja. Interessante que esse gráfico aqui, ele não tem nada a ver com religião. Isso aqui não é um gráfico cristão, não. Quando eu comecei a aprender isso, eu fiquei assim impressionado. Todo mundo que fala de finança, eles falam desses 10% que a pessoa próspera tem que doar. Eu falei, olha só que interessante, os princípios bíblicos sendo utilizados como verdade, né? Eles aceitam como uma verdade, porque os 10% da pessoa próspera doa. E os últimos 10% da sua renda é para você poupar para os seus sonhos. Eu falei aqui dos americanos que poupam dinheiro para colocar o filho na universidade. Talvez você tenha um outro sonho. Sei. Que sonho você tem? Quer comprar uma Harley Davidson? Um dia eu quero ter uma Harley Davidson. Então, é um propósito dos meus sonhos, guardar 10% para eu comprar essa Harley Davidson. Então, é um sonho que nós temos. Então, você guarda dinheiro. Então, vamos lá, só repassando. 60% para pagar suas contas,
10% para investir, 5% para se pagar, 5% para abundar, 10% para doar e 10% para poupar para os seus sonhos. Quando a gente vê assim, parece uma coisa assim... Para mim, na época, eu assim, caraca, era como se eu tivesse descoberto a pólvora. Porque para mim era uma novidade total isso aqui. Total. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Nunca. A gente fica pensando, por que a gente não ouviu falar disso antes? Comecei a trabalhar com 14 anos. Carteira assinada. Naquela época não era pecado, não. Trabalhar com carteira assinada há 14 anos. Quanto dinheiro eu não teria guardado desde aquela época? Quanto dinheiro? Só que ninguém nunca me falou isso. Ninguém me falou isso na escola, ninguém me falou isso em casa, ninguém me falou isso na faculdade, ninguém me falou isso na igreja, meu vizinho não me falou disso, meus primos não me falaram disso. Ninguém tinha me falado disso. Então você que está aprendendo isso hoje, repasse. Repasse para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para os seus primos. Repasse dentro da sua família. Porque essa menina aqui, ó, pequenininha, se começar o investimento dela hoje, quanto ela não vai ter guardado lá na frente para realizar os sonhos dela? Sabe, ela ainda não tem autonomia para começar, mas os pais têm. Lembro lá do cofrinho da minha mãe. Então, passe esse conhecimento para que o nosso futuro seja um futuro melhor. Amém? Está encerrando por aqui. Pastor Robson. Ele merece a salva de palmas, né? Mais uma vez, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor tem sido Deus de provisão em nossas vidas. Ó Senhor, não nos deixe tomar decisões equivocadas, decisões que nos tentam empurrar para que gastemos o nosso dinheiro de qualquer forma, para que entremos num consumismo desenfreado, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente seguir aquilo que o Senhor ensina, termos equilíbrio, termos paz, tranquilidade e paciência, Senhor. Sim, paciência é importantíssimo para que nós possamos investir e alcançar os resultados. Pai, nessa tarde nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.